O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Palmeiras 3, Inter de Limeira 2. Um jogo que evidencia como um erro, ou no caso dois, podem mudar a trajetória de uma partida. E, se não fosse por um tal de rústico, o Palmeiras ainda estaria sem vencer em 2024. Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Caixa e sejam bem-vindos ao canal do Caixa, o meu canal para falar de futebol e falar também, é claro, de Palmeiras. Bom galera, eu criei esse canal com o intuito de trazer um pouco da minha opinião sobre futebol, um pouco da minha opinião sobre o Palmeiras, que vocês vão ver a partir desse vídeo e de todos os outros que eu postar aqui no canal, que ela difere um pouquinho da opinião geral da torcida do Palmeiras e algumas vezes de outras torcidas até. Bom, então vamos falar um pouco sobre o jogo Palmeiras 3, Inter de Limeira 2. Foi um jogo que o Palmeiras trouxe uma melhora evidente a partir do último jogo, né, contra o Novo Horizontino, que com certeza era um adversário muito mais forte do que o Inter de Limeira, mas que o Palmeiras também encontrou algumas dificuldades, principalmente no início da partida. O início, o Palmeiras, ele estava um pouquinho abaixo, e foi surpreendido sim, logo nos primeiros minutos, com o gol do Inter de Limeira. Gol esse feito pelo Juninho, aos 4 minutos do jogo. E após esse gol, o Palmeiras parece que acorda para a partida, porque não tinha começado bem, e aí que acontece o primeiro erro. Uma junção de erros defensivos ali por parte do Palmeiras, já em 4 minutos se mostrou suficiente para que o time saísse atrás. Mas, como um bom torcedor do Palmeiras do Abel, eu já acreditava facilmente que o time poderia virar esse jogo. Tem capacidade para isso, já fez contra adversários muito mais fortes, então não tem motivos para não acreditar, certo? Se eu acreditei, e sim, eu acreditei, e o print está aqui para mostrar isso, que o Palmeiras ia virar o 3-0 contra o Botafogo, não é contra o Inter de Limeira que eu ia, e com todo o respeito eu digo, e eu não ia deixar de acreditar. O Inter de Limeira poderia até ganhar a partida. Mas eu, como torcedor do Palmeiras do Abel, o que o Palmeiras do Abel me faz é acreditar que o time sempre pode buscar a vitória até o último segundo. E foi isso que a gente viu nesse jogo, não é mesmo? Bom, ainda no primeiro tempo, próximo aos 20 minutos, acontece um cruzamento por conta de uma falta na área. E o zagueiro Maurício do Inter de Limeira, ele meio que parece que tá jogando vôlei ali, dá um salto para poder tirar a bola com a mão levantada e a bola resvala na mão dele. Muito pênalti. Até achei que para cartão amarelo, mas o juiz não viu dessa forma, mesmo após consultar o VAR. Então, foi pênalti muito bem dado pro Palmeiras. E o Veiga, como sempre, né? Se é pênalti, o Veiga crava. Bom, agora falando um pouco dos jogadores, eu acredito que o setor defensivo ali do Palmeiras, ele atuou bem no primeiro tempo, especificamente falando. Tirando o momento do gol, que logo os 4 primeiros minutos, aquele erro, o setor defensivo foi muito seguro. O Rocha jogou bem, muito ofensivo, por sinal. O Palmeiras atuou muito ofensivamente pelo lado direito e o Rocha foi fundamental para isso. Ele trocou muitos passes com o Rafael Veiga e eu acho que funciona bem essa movimentação pela ala direita do setor ofensivo. No lado esquerdo, né, na ala esquerda, o Piquerez, ele quando pegava a bola, ele alçava para o lado direito, por isso até um pouco eu achei desaparecido assim o Bruno Rodrigues ficou. E no caso, o Luiz Guilherme também estava muito bem pela ponta direita, só que estava tomando algumas decisões precipitadas, mas pegava bem na bola, às vezes voltava ali uma bola ali, ele aparecia para receber muito bem e era encontrado. No caso, quem mais se destacou, além do Rafael Veiga, é claro, não só pelos gols, mas também pela movimentação, troca de passe, foi o Aníbal Moreno. Galera, o Aníbal, para mim, é a melhor contratação que o Palmeiras fez para essa temporada. Das 3 contratações que o Palmeiras fez, eu julgo que uma delas é boa, a outra é mediana e uma é ruim.
A boa é do Aníbal Moreno. Eu acho que ele é um ótimo volante. Ele caiu como uma luva já. Em apenas 2 jogos ele mostrou isso. Jogou muito esse jogo. Jogou muito o jogo contra o Novo Horizontino. Mostrou que encaixou. E o principal, ele estando no time, solta o Zé Rafael pro ataque. O Zé Rafael é um jogador muito forte ofensivamente. Tem um belo chute de fora da área. Então é importante que ele não fique preso à função de 5, à função de volante, de primeiro volante no caso, que ele ficou a temporada inteira passada, né? A presença do Aníbal Moreno solta ele para segundo volante, para ficar mais perto da boca da área. E tá aí, uma hora ou outra, surpreendendo os oponentes, né? Os adversários com chutes de fora da área. Teve também uma contratação que eu julgo mediana, que é a do Bruno Rodrigues. Eu acho que ele é um jogador que pode render muito com o Abel. E é uma função que o Palmeiras está precisando, ponta. E ele atua, o legal dele é que ele atua nas 2 pontas. Ele pode atuar nas 2 pontas e pode atuar também de centroavante. Então o Palmeiras precisa de jogadores polivalentes, que fazem múltiplas funções. O Palmeiras precisa disso, o Abel gosta disso. Então, não acho o Bruno Rodrigues nenhum craque, nem nada excepcional, nem assim, bom pra excelente, pra ótimo. Eu acho ele bom apenas, mediano pra bom, só que ele é polivalente e isso soma muito ao favor dele, por isso eu acho uma contratação mediana. Uma contratação legal de ter pra temporada, mas não é algo assim que dá pra ficar muito animado. E a contratação que eu acho ruim é a do Caio Paulista. Não por uma questão de habilidade. Eu falei com alguns torcedores, amigos meus do São Paulo, e alguns elogiaram bem o Caio Paulista, outros nem tanto. Mas, assim, por que eu julgo uma contratação ruim / péssima? Porque a gente tem o Piquerez aqui no nosso time, e é um jogador excelente, um jogador que, tava sendo cogitado aí pro Real Madrid, tinha gente cogitando que foi o melhor lateral esquerdo do último ano aí, e, não tem como tirar o Piquerez, certo? Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na última temporada junto com o Zé, e o Endrick, é claro. Então, Piquerez, nada tira ele dali. E, pra mesma posição, a gente tem o Vanderlan. Vanderlan, que pra mim é um dos jogadores mais promissores, assim, desses jovens que tem no elenco do Palmeiras. Eu gosto muito dele ofensivamente. Defensivamente, eu concordo que ele tem muito a melhorar. Mas ofensivamente, ele soma muito. Muito mesmo. E, e aí o Caio Paulista vem pra ser o quê? Terceiro lateral esquerdo? Ou ele vem pra fazer ponta? Eu não entendi muito bem o que o Abel quer fazer com ele. Bom, percebi que ele faz as 2 pontas nesse jogo. Só que não é um jogador assim que eu me animo muito, não. Eu acho que foi desnecessária a contratação dele. Podia ter usado usado esse dinheiro que vai pagar o salário dele pra trazer um jogador melhor. Basicamente, sobre o primeiro tempo é isso. No segundo tempo, o Inter de Limeira ele volta com algumas mudanças. Inclusive, teve um caso antes do segundo gol, que é a troca do goleiro. O goleiro que já era o reserva do Inter de Limeira acabou se machucando. E entrou o goleiro que é o terceiro goleiro deles, porque o primeiro já não pôde jogar. Tava com alguma coisa no olho. E então entra o terceiro goleiro, que parece ser da base, é um moleque bem novo. E ele meio que falha, né, no segundo gol. Que o Veiga, ele alça a bola pra área, bem parecido com o lance da falta. A bola passa por todo mundo, engana o goleiro e ela acaba entrando e o Palmeiras vira 2-1. E no primeiro tempo, basicamente é isso. Segundo tempo, algumas mudanças pro Inter de Limeira. Bom, o Flaco, ele atuou muito bem, tá? Da segunda metade do primeiro tempo até o final do jogo, assim, ele atuou bem, ele melhorou bastante. Ele não tinha entrado tão bem no início do jogo, só que ele melhora bastante, ele ganha várias disputas ali em velocidade, inclusive uma que ele até quase consegue dar o chapéu no goleiro e ia ficar livre para poder fazer o gol, mas ele não consegue. Mas eu gostei muito da movimentação do Flaco. O Flaco é um jogador que eu espero que o Palmeiras não negocie. Já tá tendo aí o murmurinho do River Plate tentando pegar. Espero que o Palmeiras não negocie o Flaco. Porque eu acho o Flaco muito bom jogador. E eu só acho que ele não teve tempo pra estourar no Palmeiras, porque ele tá disputando vaga com um craque absoluto. Um jogador, assim, que dificilmente nasce um igual,
que é o Endrick, que é um jogador que, pra mim, vai ser um grande craque da seleção brasileira aí, jogando ao lado de Vinícius, Rodrigo, e que pode trazer aí uma ou até 2 Copas do Mundo pra gente, se Deus quiser, né? No segundo tempo, ainda também vale destacar que o Aníbal, ele continuou fazendo um jogo excelente. Pra mim, ele foi, assim, o diferente ali no meio-campo do Palmeiras. Ele tava em todo lugar. Quando você piscava, ele tava ali fazendo um apoio ali, uma sombra na zaga. Quando você olhava ali no ataque, ele aparecia direto para poder fazer girar a bola. Então o Aníbal, ele foi essencial para esse jogo, tá? Para o Palmeiras funcionar, para o meio-campo e a zaga se conectarem. O Aníbal foi essencial. Ele tava em todo lugar mesmo, ele corria muito. Assim, eu tô impressionado com essas estreias do Aníbal. E, bom, para além disso, teve o erro do empate, né? Do gol de empate do Inter de Limeira, que foi uma bola que o Luan voltou pro Everton, o Everton acaba errando, e aí a gente precisa chegar num assunto um pouco delicado. Eu vejo pessoas aí em páginas de Palmeiras, enfim, torcedores, né? Tudo bem, torcedores, né? Cada um tem a sua opinião, falando que o Everton errou, crucificando o Everton já desde o jogo passado. E assim, gente, eu não vou ser ingrato. O Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Longe de mim, o Everton não dá mais. Não vou falar isso, não tô nem perto de falar isso. Pra mim, o Everton pode ficar mais ainda. Só que é um fato que ele realmente já é o segundo jogo seguido que ele comete um erro. Isso tem que ser pontuado, tá? Só que esse erro são erros, galera. Erros. Todo jogador comete. A diferença é que um atacante comete 3, 4 erros por partida, o goleiro comete uma e realmente vai aparecer mais, porque pode resultar num gol, né, num local do campo muito mais sensível, né, que é a área da defesa. Então, é claro que vai ficar mais evidente. Só que, o Everton é um goleiro que erra pouco, e ele errou realmente já a segunda vez aí em 2 jogos. Mas acontece, gente. É o Everton. A gente tá falando dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Talvez atrás com certeza atrás de Marcos e talvez atrás de Veloso. Então, e Praz também. Então, galera, pelo amor de Deus, né? Não vamos ficar aqui crucificando o Everton por conta de 1 ou 2 erros. Ainda mais em jogos de Campeonato Paulista que só estão valendo pontos por enquanto, né? Não é um jogo de mata-mata pra gente colocar tanta pressão no time por conta disso. Bom, o erro do Everton acabou acarretando, né, numa disputa ali entre o Gomes, que ele não conseguiu ele não conseguiu recepcionar a bola muito bem, dominar a bola, e ele acaba tentando dar um carrinho assim pra lançar ela pra fora, e acaba acertando um atacante do Inter, que eu não vi muito bem quem que era, mas ele acaba acertando esse jogador do Inter e acaba fazendo pênalti bem dado, tá, também. A arbitragem nesse jogo, pra mim, foi quase perfeita, pouquíssimos erros, assim, erros de uma falta ali que eu vi que não houve nada, mas isso é totalmente suave, tipo, foi apenas 1, 2 erros, inclusive um deles não ter dado cartão pro jogador, pro Maurício, né, no primeiro lance, lá do pênalti do Palmeiras, onde ele acerta a bola com a mão. Pra mim, eu acho que deveria ter dado o cartão amarelo, mas não foi dado naquele momento. Depois ele acaba até tomando outro cartão, e depois ainda toma um terceiro cartão, um segundo cartão, que deveria ser o terceiro, e aí ele é expulso. Então, bom, com o pênalti, né, o Juninho também, ele bate pênalti e marca e faz o 2-2. Nesse momento, a gente já fica meio em alerta, né? Pensa, Palmeiras pode, e a gente acredita que vai virar. Só que é a cara do Palmeiras também empatar um jogo que tava ganho. Porque o Palmeiras, ele tava com mais superioridade no jogo. Ele tava chutando mais, até que chutou mais, né? Ele chutou 17 bolas contra 10. Foram 7 chutes ao gol contra 3 do Inter de Limeira. Então o Palmeiras dominou o jogo. Foi 67 ou 68% de posse de bola contra apenas 38%. Então,
Assim, o Palmeiras ele dominou o jogo em certos momentos, só que por erros bobos acabou cedendo 2 gols. E isso era um roteiro clássico de um jogo que ia empatar, que o pequeno consegue igualar o grande por conta de erros e de 1, 2 bolas. Então, é assim, algo que acontece após o gol do Inter de Limeira, o empate, é que o Abel muda. Ele já tinha mudado um pouco antes do gol, colocando o Caio Paulista e o Breno Lopes, ambos ali no ataque, o Breno fazendo a ponta esquerda, o Caio Paulista vai para a ponta direita, então sai Luiz Guilherme e sai, que tava fazendo a ponta esquerda, o Bruno Rodrigues. E ele muda depois também, colocando o John no lugar do Veiga e o Rony no lugar do Zé Rafael, né? Ou vice-versa, o Abel nunca faz as trocas com os números corretos. E aí, então, o Rony vai para o centroavante, o Flaco volta para o meio, e aí é algo que eu quero destacar nesse time. É um time que, e isso eu gosto disso, pode ser um problema, os jogadores não serem tão especializados em uma função, mas eu acho que na mão do Abel vai ser uma coisa muito positiva, e é um time que exerce múltiplas funções. A gente tem o Mike, que pode atuar como lateral direito ou ponta direita. A gente tem o Flaco Lopes, que vai de centroavante para pontas e também pode voltar e fazer o meio. A gente tem Caio Paulista, que pelo jeito pode fazer as 2 pontas, no caso 2 alas, como também pode fazer a lateral esquerda. O Piquerez, que também pode fazer uma ala. A gente tem o Bruno Rodrigues, que faz as 3 posições no ataque. A gente tem o Hendrick, que pode fazer tanto a centroavância quanto as pontas. O Rony também é a mesma coisa. O Breno Lopes, no caso, só a ponta esquerda, né? Mas daria para improvisar também ele de centroavante ou de ponta direita. Eu já vi o Abel fazendo isso. Então, é um time que exerce múltiplas funções e eu gosto disso. Eu acho que pode surpreender, principalmente num clássico, algo do tipo, um jogador mudando de posição, trocando quem que vai marcar ele. Então, eu acho que é algo que pode ser muito positivo e eu acho que é isso que o Abel tá montando para essa temporada. Um time que seja maleável, que ele possa moldar da forma que ele quer, com base nas situações que o jogo propõe. E o último momento que eu deixei para falar desse vídeo é aos 88 minutos, Rony Rústico marca, muda o destino do jogo, faz 3-2 Palmeiras e arranca a vitória do Inter de Limeira. E por que eu tava tão ansioso para falar isso? Porque algo que eu sempre quis falar quando eu começasse o meu canal é que, gente, vocês, páginas de Palmeiras, tá? Vocês mesmo. Vocês sabem o que é com vocês. Vocês estão malucos, gente. Vocês estão muito loucos. Eu concordo. O Rony não é um jogador tecnicamente excelente. Não é. Eu acho ele até ótimo, tecnicamente, mas não excelente. Tá no nível bom, ótimo, excelente, craque. Ele, pra mim, tá no ótimo ali. É um pouco acima do bom. Ele consegue, às vezes, ter os lampejos ali de um jogador ótimo para excelente. Fazer algumas jogadas que impressionam. Só que, de forma geral, não. Só que, gente, pelo amor de Deus, é um jogador muito importante pro esquema do Abel. É um jogador que muito importante estar em campo, porque é um jogador que nunca desiste. E é bom ter jogadores desse tipo. A gente viu o que acontece quando a gente tem um jogador que nunca desiste e, ao mesmo tempo, é um craque de bola, que no caso foi o Hendrick, na virada contra o Botafogo. Às vezes a gente não precisa de tudo isso. A gente só precisa de um cara que nunca desiste pra lutar pelaquela bola. Ou vocês acham que o Flaco Lopes ia ter corrido tudo aquilo aos 88 minutos de jogo, mesmo se ele tivesse entrado depois? Vocês acham que ele ia correr tudo aquilo naquele lançamento pra poder cobrir o goleiro? Vocês acham que o Breno Lopes ia fazer isso? Gente, pelo amor de Deus, o Rony Rústico é importantíssimo pro Palmeiras. Ele ganhou a 10 por um motivo. Não porque ele é um craque de bola. Ele não é. Mas porque ele representa o torcedor palmeirense. Ele representa o Palmeiras do Abel. O Rony Rústico representa o Palmeiras do Abel. O Palmeiras que nunca desiste. O Palmeiras que luta pela última bola. Então eu acho loucura de vocês ficarem pedindo a cabeça do Rony no time.
Ah, não aguento mais o Rony. O Rony tem que ser reserva. Pô, entendo. Dependendo da situação, Rony reserva, tudo bem, aceito. Acho tudo bem. Mas tipo, não dá mais pro Rony. Como que não dá mais pro Rony, rapaziada? Vocês estão maluco? O Rony é muito importante, a gente tem que ser... Assim, dadas as devidas proporções, a gente tem que ser grato. Porque ele fez o cruzamento da Libertadores, onde ele foi o artilheiro do Palmeiras. E ele deu o cruzamento pro gol do Breno Lopes. Não dá. Eu perco a paciência quando eu vejo esses tipos de comentário nessas páginas. E eu fico, mano, essa rapaziada tá louca. E o Rony, principalmente, a opinião que essas páginas têm sobre o Rony, que foi um dos principais motivos pra eu estar fazendo esse canal. E não entenda mal, não sou advogadinho aqui do Rony, não. Se começar a jogar ruim toda hora, porque fase, jogador tem. E o Rony teve fases. Começar a jogar ruim toda hora, tipo assim, não dá mais pro Rony, não tá mais lutando pra correr atrás da bola, não tá mais somando taticamente, que vai embora. E vai embora. E eu não defendo ninguém ficar sobre erro algum no Palmeiras. Tipo assim, não tem ninguém que eu não quero que saia de jeito nenhum. Nem o Abel. Se começar a errar muito, errar de tipo, nossa, o time tá lutando pra não cair, tem que mandar embora. O Abel, 9 títulos, maior treinador da história do clube. Não é isso. Então, se o Rony chegar num nível que realmente não dê mais, que ele não esteja dando sangue no campo, eu peço a saída dele, aqui nesse canal. Só que enquanto isso não acontecer, enquanto ele mostrar futebol, mostrar gol e mostrar raça principalmente, eu vou estar aqui defendendo. Eu vou estar aqui falando que o Rony é essencial nesse time e que eu quero o Rony no time do Palmeiras, porque ele me representa como torcedor. O Rony Rústico me representa como torcedor do Palmeiras. Bom, galera, então essa foi a minha análise pós-jogo. Acho que me excedi um pouco aqui no final, mas eu acho que vai ser comum, tá? Esses tipos de comentários, afinal de contas é futebol, desde que a gente mantenha o respeito, eu acho que tá tudo certo. Então, por favor, se vocês gostaram aí desse vídeo, deixem o gostei de vocês, tá? Ajuda bastante o canal. Tô começando esse projeto novo, já tenho um canal de games, tá? Então, quem se interessar aí, gostar de videogame, pode seguir pode se inscrever no meu canal de games também, tá? Que eu vou estar deixando o primeiro link ali na descrição. E no mais é isso, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você já for inscrito, ative o sininho das notificações para estar recebendo vídeo aí toda vez que eu postar análises pós-jogo, algum comentário sobre o Palmeiras ou sobre algum outro jogo que me interesse. E no mais é isso, tá, galera? Vou finalizar aqui falando só do jogador, do craque da partida, tá? Pra mim, eu sempre vou falar aqui do craque da partida, o jogador que eu achei que foi o melhor na partida, que destoou. Apesar do Rafael Veiga ter feito 2 gols, isso tem que ser considerado, com certeza. Eu vou dar esse prêmio essa consideração, né, por assim dizer, pro Aníbal Moreno, porque pra mim o time do Palmeiras só foi minimamente efetivo porque ele estava em todo lugar, ele fez interceptações importantíssimas que poderiam ter mudado a história do jogo, que poderiam ter acarretado em mais um erro e mais um gol. Então eu vejo o Aníbal Moreno como o principal jogador dessa partida, apesar do Veiga estar ali bem próximo, porque, cara, fez 2 gols, o Rony também muito importante, porque fez o gol da vitória, mas eu vou votar no Aníbal Moreno. Para mim ele apareceu mais, ele foi melhor de um modo geral do primeiro ao último minuto. Mas é isso, galera. Falou. Tchau, tchau.